Capítulo 14. Sala do Trono. O bosque onde eu estava sentado começou a se desprender do resto do solo e todo o pedaço de terra, cerca de 30 metros, foi erguido acima da superfície e lentamente começou a girar. De repente, me dei conta de que estava sendo posicionado em uma plataforma de lançamento terrestre para a próxima fase de nossa jornada. Eu me preparei em antecipação. Subtítulo: A Sala de Guerra do Paraíso. Um grande flash de luz brilhante me envolveu e instantaneamente eu estava em um anfiteatro que parecia ser usado como uma câmara do conselho. Várias fileiras de bancos foram posicionadas de forma semicircular em torno de uma plataforma elevada. Muitos dos assentos da sala estavam gravados com nomes de patriarcas, profetas ou santos mencionados nas Escrituras. Os assentos de Abraão, Isaque e Jacó estavam localizados na primeira fila. Os assentos de Moisés e Josué estavam lado a lado. Senti que a igreja ficaria muito encorajada em ver os heróis da fé reunidos neste lugar santo. Um único pódio de comando foi colocado no centro do estrado. Ao me aproximar, imediatamente senti o peso da santa presença de Deus, embora não pudesse vê-lo. Diante de mim, no pódio, estava um grande livro com aproximadamente 1 metro de altura. Cada lado tinha cerca de 60 centímetros de largura. O livro estava encadenado com um rico pano verde escuro e deixado aberto. Com os olhos arregalados, descobri que o livro continha os planos e estratégias de batalha de Deus para a guerra espiritual. Ver 2 Crônicas 20:15 e Salmos 24, versículo 8. Uma linha dividia cada página em 2 colunas. O título do lado esquerdo dizia Comandos Angelicais. O título da coluna direita dizia Exército dos Santos. Este grande livro continha comandos para os 2 grandes exércitos de Deus, e as estratégias registradas neste livro obviamente envolviam a coordenação dessas 2 forças poderosas, os anjos e o exército de cristãos. Eu imediatamente senti a importância vital de compreender o plano de batalha do Senhor para enfrentar o inimigo. As divisões militares do Exército Celestial foram marcadas distintamente no lado angelical de cada página. Alguns dos anjos ocuparam posições muito elevadas no Exército Celestial e foram claramente identificados como arcanjos. Havia milhares e milhares de soldados angelicais regulares listados no livro. Em uma página, anotações detalhadas e instruções foram registradas a respeito da comissão do anjo que veio em auxílio de Daniel em resposta às suas orações. Ver Daniel 10, versículos 4 ao 21. Todas as campanhas militares registradas na Bíblia foram cuidadosamente detalhadas no livro. Fiz uma pausa para ler a seção sobre a infração de Davi quando ele buscou ao Senhor por sabedoria divina em relação ao ameaçador exército filisteu. O momento preciso e a coordenação do exército de Israel com as hostes angelicais foram críticos. Havia uma anotação manuscrita na margem próxima ao lado angelical da página. Dizia simplesmente, balançar nas árvores. A entrada no livro combinava perfeitamente com os eventos registrados na Bíblia. Ver 2 Samuel 5, versículos 22 ao 25. É maravilhoso que Deus envie anjos para trabalhar em nosso favor quando oramos. Nunca mais me engajarei em batalha espiritual sem levar em consideração as hostes angelicais, eu declarei.
Minhas palavras resolutas ressoaram acima dos bancos vazios da sala de reuniões. Como é importante para nós compreender os planos e estratégias do Senhor para a guerra espiritual, afirmei silenciosamente. Meus pensamentos rapidamente refizeram a história da igreja. Embora nossa vitória final já esteja assegurada por causa da cruz do Calvário e da ressurreição de Jesus, cada novo engajamento com as forças espirituais das trevas requer discernimento cuidadoso, obediência imediata e cooperação completa com o exército angelical do Deus vivo. Trabalhamos com guerreiros invisíveis como uma força poderosa para estabelecer e confirmar o governo do reino de Deus na terra. Minha concentração estava totalmente absorvida na intriga e estratégia de cada plano de batalha. Houve anotações sobre a fuga de Israel do Egito e a divisão do Mar Vermelho. Êxodo 14, versículos 5 ao 31. As táticas para o cerco da cidade de Jericó foram registradas e os detalhes de como derrubar as muralhas da cidade foram explicados em detalhes. Veja Josué 6, versículos 1 ao 5. Subtítulo: Fechei o livro. Gravadas no centro da capa verde escura, com letras douradas majestosas, estavam as palavras O Reino de Deus. A coluna central brilhou com o título deste compreensível jornal militar. Dizia: Os Anais da Guerra. Erguendo os olhos para o grande volume de estratégias de batalha, fiquei atrás do pódio, examinando o anfiteatro vazio com um profundo senso de patriotismo espiritual. E eu era um súdito do reino de Deus e senti que bem aqui, neste salão de assembleia, os generais e guerreiros do reino se reuniam diante de seu comandante-chefe. Este foi o chefe do governo de Deus, a sala de guerra do céu. Este era o centro de comando e controle de todos os cosmos. Baixei a cabeça em agradecimento. Obrigado, Deus, por aqueles que lutaram o bom combate e terminaram sua carreira com vitória, sussurrei. O sangue dos mártires não foi derramado em vão. Lembrei-me do livro de Hebreus, onde somos encorajados pelas vidas, pelo legado dos fiéis. Portanto, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, vamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. O Espírito Santo chamou minha atenção para uma porta fechada e imperceptível localizada à minha esquerda. Eu me movi em direção à porta sem identificação e parei diante da passagem esperando. Ver Apocalipse 4, versículo 1. Tive a nítida impressão de que estava prestes a entrar na presença do Senhor. Um temor santo tomou conta de mim. Ver Gênesis 28, versículo 17. Não ousaria abrir esta porta, pensei. Eu poderia morrer em um instante, incinerado pela santidade de Deus. Subtítulo: Uma escolta angelical. Meus dois companheiros anjos assumiram posições ao meu lado. Eles eram anjos guerreiros fortes, com figuras jovens e musculosas e aparência viril. Eles usavam espadas cuidadosamente presas às tangas folgadas que penduravam em suas cinturas e caíam quase acima dos joelhos. Suas camisas eram sem gola e sem costura, tecidas com o mais fino linho. Os anjos se ajoelharam diante da porta, um de cada lado meu, e curvaram suas cabeças. Eles estavam honrando seu comandante, o Senhor dos Exércitos. Eles foram enviados pelo Senhor para me trazer aqui, e agora sua missão estava cumprida. Esses guerreiros fiéis me acompanharam desde o início desta jornada. Mesmo quando eu não podia vê-los, eles estavam em seus postos.
Eles guardaram o poço de sua presença e caminharam comigo e com o Senhor ao longo da estrada. Eles mantiveram vigilância na floresta do engano e zelaram pela palavra de sua presença. Mesmo enquanto Enoque e eu dormíamos, eles diligentemente mantiveram a guarda, prestando atenção fiel. Veja Salmo 91, versículo 11. Eu anotei as escrituras a respeito dos anjos de Deus e seus deveres, esperando que meus companheiros soubessem como eu era grato por seu ministério para mim. Mas a qual dos anjos ele alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um escabelo para os teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para prestar serviço para o bem daqueles que herdarão a salvação? Hebreus 1, versículos 13 e 14. Fiquei muito grato por sua obediência total ao Mestre. Eu nunca saberia que perigo evitei ou que mal fui poupado por causa de sua fidelidade. Baixei a cabeça e nós três esperamos juntos, em reverência silenciosa, diante da porta. Subtítulo: Orações reunidas em vasos. A porta não abriu. Em vez disso, ela desapareceu completamente. Fui instantaneamente transportado pela passagem e conduzido à presença do Senhor. Minha cabeça permaneceu baixa, mas meus olhos estavam abertos e eu fiquei imediatamente paralisado com o que vi. O chão deste local santo era feito de vidro puro e totalmente transparente. Ver Apocalipse 4, 6. Sua imensa espessura suportava facilmente meu peso. A superfície de vidro foi gravada com os contornos de mapas celestes. Quando olhei para este incrível Atlas Universal, fui imediatamente transportado no espírito para o local que o mapa representava. Olhar através do piso de vidro era ser instantaneamente transportado pelo espírito para onde você estava olhando. O tempo ou a distância não era mais uma restrição. Planetas, constelações e galáxias conhecidos apareceram neste mapa completo da criação. Este lugar me lembrou da jornada de oração que eu tinha tomado meses atrás, quando os anjos me acompanharam a várias nações diferentes. Assim como eu poderia viajar no Espírito, então eu fui capaz de mover toda a criação de Deus através desta janela para o cosmos, simplesmente olhando para o chão desta sala incrível. Eu me perguntei se esse era o mesmo fenômeno que o evangelista Filipe experimentou logo após ter batizado o eunuco etíope. As escrituras afirmam: quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, de modo que o eunuco não o viu mais, e ele continuou seu caminho se deliciando. Mas Felipe foi encontrado em Azoto. Atos 8, versículos 39 e 40. Levantando o meu olhar lentamente do chão transparente, comecei a examinar o que estava à minha volta. Alinhando as paredes desta sala incrível, havia prateleiras contendo inúmeros vasos semelhantes a urna de diferentes tamanhos e formas. Cada um foi identificado com um rótulo especial. Alguns dos recipientes foram impressos com nomes de pessoas. Outros pareciam ser reservados para uso pretendido em situações mais específicas. Esses receptáculos mais especializados, na verdade, traziam nomes de grandes pecados malignos, como ganância, luxúria, assassinato e aborto. Meus olhos estavam arregalados de assombro com o que vi. Eu estava cercado por um acúmulo surpreendente de orações dos santos. Ver Apocalipse 5, versículos 8
e Apocalipse 8, versículos 3 e 4. Todos foram reunidos em vasos de barro e armazenados aqui na sala do trono de Deus para uso futuro. Nenhuma oração deixou de ser ouvida no momento apropriado. Quando os recipientes estivessem cheios, esses vasos de oração seriam derramados sobre a terra. Este foi um armazém incrível de orações catalogadas. Posicionados bem na frente da sala, em um lugar de grande destaque, estavam alguns potes de barro extremamente grandes com vários metros de altura. Eles continham orações muito especiais que detinham o poder de lançar um julgamento ou misericórdia na terra. Havia seres celestiais aqui que eu nunca tinha visto antes. Ver Apocalipse 4, versículos 6 e 7. Alguns deles pairaram no lugar enquanto os outros voaram para frente e para trás, movendo-se majesticamente acima de mim. Suas asas poderosas cobriam toda a sala. Eles declaravam continuamente a natureza e os atributos de Deus. Ver Isaías 6, versículos 1 ao 3 e Apocalipse 4, versículos 8 ao 11. Suas descrições do Senhor me provocaram admiração e reverência, inspirando-me a adorar. Subtítulo: como filho do homem. Então eu vi como filho do homem sentado em um trono. Ver Apocalipse 4, versículo 2. Seu trono era de ouro puro, esculpido com a maior arte e habilidade de um gravador. Seu design estava além de qualquer descrição. Cada detalhe intrincado narrava seus feitos poderosos de eternidade em eternidade. Ver Salmos 45, verso 6 e Hebreus 1, versículo 8. Seus pés estavam descalços e marcados pelos orifícios dos pregos da crucificação. Seu manto era do mais puro branco, e em sua mão esquerda havia um anel de incomparável beleza e simplicidade. Subtítulo: Sua visão revela seus pensamentos. Seus olhos eram de um vermelho intenso e cativante, como o mais profundo dos rubis. Eles eram como janelas abertas em sua alma, revelando seus pensamentos e emoções. A cor deles mudavam para refletir os diferentes estados de espíritos evocados pelo que ele via. Nesse exato momento, seus olhos estavam cheios de extrema compaixão. O sangue da cruz estava claramente refletido em seu olhar. A misericórdia transbordou de seu olhar. Um olhar momentâneo em seus olhos afirmou que ele pagou o preço por cada pecado que já foi cometido ou que seria cometido. Apenas um vislumbre desses olhos que perdoam podem limpar totalmente o coração humano do pecado e remover todas as dúvidas de que Deus é compassivo e abundante em misericórdia. Eu me senti absolutamente perdoado. Havia uma sensação de limpeza total e completa. Eu sabia, sem dúvida, que Ele havia tirado todos os meus pecados. Ansiava que cada mulher, homem e criança viesse e contemplasse seu rosto. Eu queria convidar o mundo a vir e olhar nos olhos de Jesus. Palavras de súplica foram emitidas, além das lágrimas que correram pelo meu rosto. Implorei como se toda a raça humana estivesse ouvindo. Oh, você não vê que ele pagou o preço? Eu gritei. Acabou! Está realmente acabado, terminado. Olhe em seus olhos e veja a sua misericórdia e perdão. Oh Deus, gemi, nunca mais vou duvidar do seu perdão e amor. Seu olhar penetrou profundamente em meu ser.
Senti seu sangue purificador circulando por cada fibra e parte do meu corpo. Nada foi deixado intocado. Caí a seus pés, chorando grandes lágrimas de amor e gratidão. Senhor, tu morreste por mim. Você derramou o seu sangue por mim, eu solucei. Sua misericórdia e sofrimento foram todos por mim. Ó Deus, obrigado por sua misericórdia. Obrigado por seu perdão. Obrigado por me amar, Senhor. Deitei-me encolhido a seus pés em uma poça de lágrimas. Algo de repente começou a acontecer dentro de mim. A coragem explodiu em meu ser. Eu estava sendo libertado do medo do homem. Eu sabia que daquele momento em diante eu poderia corajosamente dizer a qualquer pessoa que o sangue do Cordeiro era totalmente suficiente para limpar todos os seus pecados, não importando o quão maus eles fossem. Romanos 1,16. Não importava mais o que eles poderiam dizer ou pensar sobre mim. O temor do Senhor. Então ouvi o Senhor dizer: olhe nos meus olhos novamente. A cor de seus olhos mudou para um azul profundo e brilhante. Eles refletiam a luz como uma safira multifacetada. O temor do Senhor foi instantaneamente aumentado dentro de mim. Seus olhos estavam refletindo seu julgamento. Cada feixe de luz refratada revelou sua grande sabedoria e verdade. Sua cor azul profunda caracterizava conhecimento e discernimento completos. Ele agia com absoluta imparcialidade, eu pensei. Não há emoção em seu julgamento. É rápido e rápido. Veja João 5,30 e 2 Pedro 2, versículo 1. Anteriormente, quando seus olhos estavam vermelhos, sentia as emoções avassaladoras de amor e compaixão emanando dele. Mas agora havia uma espécie de frieza cristalina em seu olhar. Seus olhos exigiam verdade e sabedoria. Havia uma finalidade e determinação sobre ele. Foi um julgamento final, irrevogável e completo. Veja 2 Coríntios 5, versículos 10 e 11 e Apocalipse 19, versículos 1 e 2. Olhar em seus olhos de discernimento é perceber que seu julgamento é inevitável. Mas é reconfortante saber que suas decisões são justas e justas. Eles não podem ser obscurecidos por sentimentos ou emoções, como são nossas tendências humanas. O julgamento de Deus tem uma pureza e sinceridade que resolve instantaneamente qualquer dúvida que possamos ter sobre sua justiça ou imparcialidade. Fiquei instantaneamente convencido de que ninguém estava qualificado para um ataque como aquele. Ele tem o poder de lançar no inferno e realmente lançará no inferno aqueles que recusarem sua graça ou o negarem. Ver Mateus 10, 28. Qualquer esperança de que possamos evitar seu julgamento é totalmente tola. Fiquei sóbrio com a finalidade de sua decisão. Ele rejuvenesce a justiça e ninguém pode escapar de seu tribunal. Eu engasguei. Subtítulo: Misericórdia e julgamento. Olhando nos olhos da verdade absoluta de Jesus, eu sabia com certeza que um julgamento futuro viria para cada pessoa. Hebreus 9, 27. Ninguém pode evitar a destruição eterna a menos que Jesus o veja com seus olhos de compaixão e misericórdia.
Apenas o sangue do Cordeiro pode apaziguar as justas exigências de Deus. A misericórdia pode triunfar sobre o julgamento por meio de Jesus Cristo somente. As palavras do rei Davi ressoaram em meu coração. Misericórdia e verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará do céu. Salmos 85, versículos 10 e 11. Davi falou sobre uma vida que se assentaria em seu trono e governaria por toda a eternidade. Naquele exato momento, eu estava na sala do trono celestial, diante daquele sobre o qual ele profetizou, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Certamente pensei, misericórdia e verdade, justiça e paz se beijaram em Jesus, o Messias. Subtítulo: O julgamento está vindo. O Espírito chamou minha atenção de volta para o piso de vidro com inscrições e ouvi o Senhor dizer: pegue a caneta de ouro e registre o que estou prestes a dizer. O Senhor olhou para o piso de vidro. Seus olhos iam e voltavam procurando a terra. A cor deles mudava de vermelho para azul. O que você está observando é porque eu o trouxe aqui, disse ele. Meus olhos vasculharam toda a terra para encontrar um povo que me adorasse e retornasse aos meus caminhos. A plenitude dos tempos está chegando e o julgamento está prestes a ser derramado sobre a terra. Grandes gemidos e profunda angústia serão ouvidos, pois eu tenho mostrado a você que eu desejo julgamento. Meu padrão de justiça foi declarado desde o início dos tempos e todos os homens não têm desculpa. Meu coração anseia por misericórdia, mas justiça clama nas ruas. Quanto tempo? Quanto tempo, ó Senhor, até que venha e traga justiça sobre a terra? Eu perguntei com temor e tremendo. Ver Apocalipse 6:10. A terra está em trabalho agora, respondeu ele. Ver Romanos 8:22. Se no passado eu derrubei a terra com um dilúvio e reduzi a cinza, Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre em total destruição, não choverei também a minha ira sobre as cidades da terra cujo grande mal polui as nações hoje? Ver Mateus 11, versículos 20 ao 24. Agora é a hora. O julgamento está próximo. Subtítulo: Diga-lhes que ouvirei. Enquanto ele falava, observei através do piso de vidro lugares na terra onde a fumaça subia da terra. Essas nuvens de fumaça pareciam ser um tipo especial de sinal ou mensagem. Elas ondulavam como um grande grito, erguendo-se dos habitantes. Essa fumaça não significava destruição ou julgamento. Em vez disso, essas eram as cidades e lugares onde o arrependimento e a intercessão foram oferecidos em favor da terra. Algumas dessas cidades estavam realmente brilhando na escuridão da noite, porque as orações dos santos eram continuamente oferecidas ao Senhor. Mas, Senhor, essas orações, eu disse desesperadamente, eu sei que você as vê e ouve e as ajuntou nos vasos aqui nesta sala. Elas farão a diferença? Seu julgamento pode ser evitado? Com um tom de imensa gravidade, ele disse: é por causa dessas orações que retardei meu julgamento. Vê Jonas 3, 5, 10. Mas o grande mal continuou a aumentar.
Então ele instruiu: escreva estas palavras, meu filho. Se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei sua terra. 2 Crônicas 7,14. Diga ao meu povo que esta é sua única esperança para evitar o julgamento. Muitos cristãos já ouviram e leram essas palavras na Bíblia antes, pensei. Mesmo se eu entregar esta mensagem, ela cairá em ouvidos surdos e corações frios. Os cristãos se tornaram entorpecidos e indiferentes a essa verdade. Ver Mateus 13, versículos 14 e 15 e Hebreus 5:11. Ele discerniu meus pensamentos e falou novamente. Eu sei, meu filho, eu sei, disse ele com tristeza. Eles já ouviram isso antes, mas não acreditaram e não obedeceram verdadeiramente. Mas não sou como os homens, que muitas vezes mentem e quebram as promessas que fazem. Eu estendi minha graça às gerações e nações no passado, e eu o farei novamente. Mas somente se meu povo se levantar e obedecer ao que eu o chamei para fazer. Eles são meu grande exército de intercessores. Diga a eles: eu vou ouvi-los. Um céu aberto apontou para o piso de vidro, para lugares específicos na terra, onde havia uma enorme quantidade de orações privadas e corporativas oferecidas a Deus. A atmosfera em torno dessas cidades e regiões eram totalmente diferente. Um céu aberto foi estabelecido sobre eles. Deus havia desenhado um círculo ao redor deles no mapa para indicar que o inimigo foi empurrado para trás daquele local. Anjos em guerra foram comissionados para ficar de guarda nesses lugares e grandes bênçãos e revelações foram liberadas nessas cidades e regiões da terra. As outras áreas do mapa permaneceram escuras e algumas estavam extremamente escuras. Eu sabia que o poder do Espírito Santo era necessário para chamar a igreja para orar nesses locais. Estavam convencidos de que minhas palavras, embora escritas com instrumento de escrita de ouro, não poderiam cumprir o que Deus desejava. Meu desânimo foi imediatamente claro para o Senhor. Subtítulo: Despeje este incenso. Jesus se virou para pegar uma das grandes tigelas em forma de urna que ficavam no lugar de honra especial na frente da sala do trono. Continha incenso sagrado especial que tinha a capacidade sobrenatural de acender as orações dos santos. Jesus olhou para mim com intensa determinação e disse: aqui, meu filho, pegue um pouco deste incenso e jogue-o pelo Espírito no coração do meu povo. Ele contém a essência de todas as minhas orações de intercessão enquanto estive na terra. É finalmente moído puro incenso. Eu compus isso com as orações na tentação no deserto, quando resisti a Satanás. Minha oração sacerdotal pelos meus discípulos e pela igreja faz parte desse incenso. A noite inteira de oração de parto no jardim do Getsêmani está contida em sua fragrância, junto com as gotas de lágrimas e sangue que foram liberadas lá. As orações que fiz na cruz são os ingredientes mais caros. Eles são puro incenso espiritual
e mirra. Nunca me ocorreu que as orações de Jesus estavam armazenadas no céu junto com as orações de todos os santos. Que poder esse incenso de oração pura deve ter, eu pensei. E agora ele deseja liberá-lo sobre a face da terra. Os santos entrarão em acordo com as orações de Jesus. Certamente o poder do acordo liberará a misericórdia de Deus, eu percebi. Jesus continuou: eu não pude liberar este incenso sagrado em sua plenitude até que eu ressuscitei dos mortos. Eu as borrifei no coração de alguns indivíduos ao longo dos séculos, mas guardei a maior parte especialmente para agora. Este é o incenso das minhas orações. Ver Mateus 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 6, 12, por exemplo. É o clamor do meu coração pelo mundo. Pegue-o e derrame-o. Ao aspergir sobre o coração do meu povo, vou acendê-lo pelo meu Espírito Santo. Vou lançar a oração sobrenatural em minha casa. Ver Mateus 21, 13. Minha igreja ficará cheia com as orações do meu povo. Esta oração ungida cumprirá a minha vontade. Subtítulo: Chegando o incenso. Mas, Senhor, eu perguntei, como posso carregar este incenso santo? Eu não sou digno, é mais do que eu posso suportar. E ele enfiou a mão no vaso e tirou um pouco do incenso santo. Virando-se para mim, ele espalhou as finas partículas de ouro sobre mim. Fiquei instantaneamente e completamente coberto com ele, embora ele tivesse tirado apenas alguns grãos de incenso da urna. Eu fiz o incenso para você, disse ele. Agora você se tornou um dos vasos que escolhi. Há outros a quem também chamei aqui para serem comissionados para carregar este santo fardo. Vou dispersar você e os outros por toda a terra. À medida que o meu Espírito unge, você será usado para transmitir esse incenso de oração. É o clamor do meu coração pelo mundo e pela igreja. Agora vá. Esta é a minha estratégia. Somente a oração do meu coração pode evitar o julgamento iminente. Subtítulo: Declare a minha palavra. Jesus removeu o anel de sua mão esquerda e amorosamente colocou-a em meu dedo. Este é o anel da filiação. Quero que você tenha a certeza de que é meu filho. Isso servirá como um lembrete constante de que escolhi você. Ver Romanos 8, versículos 16 e 17, Gálatas 4, versículos 4 ao 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. É meu prazer abençoá-los. Meu Pai os abençoa e eu os abençoo. Eu os enviarei a pessoas e povos, a cidades, vilas e nações. Declarem a minha palavra. Publique no exterior o que você escreveu com um instrumento de escrita de ouro. Acima de tudo, derrame o santo incenso das orações do meu coração. Nunca se esqueça que você é muito amado. Virei-me para deixar sua presença, cheio de emoção e humildade com minha designação. Enquanto eu caminhava em direção à passagem ao salão de reuniões além dela,
uma das criaturas voadoras me entregou um par de sapatos. Ao colocá-los em meus pés, fui sobrenaturalmente calçado com a mensagem que me havia sido transmitida pelo Senhor. Ver Efésios 6, versículo 15. Em todos os lugares que Deus pudesse me enviar nos próximos dias, eu sabia que deveria cumprir o mandato declarado pelo Senhor aqui nesta sala, onde habita a santa presença de Deus. As estratégias do céu deviam ser declaradas na terra. Eu era apenas um dos muitos que ele havia comissionado para fazer o chamado para orar. Eu não olhei para trás. Senhor, por sua graça e poder, declararei suas palavras, sussurrei. Eu sabia que ele tinha me ouvido. Sua graça seria suficiente. Seu amor me sustentaria durante a longa jornada que viria. A sala do trono sumiu de minha vista e me vi do lado de fora da porta, onde meus 2 anjos da guarda estavam esperando por mim. Um dos anjos moveu-se com pressa e disse: devemos ir agora, sem demora. Fomos sugados por um redemoinho e rumamos para um novo destino. Não estaríamos voltando para a igreja agora. Subtítulo: Eu era diferente. Saímos do redemoinho ao lado de uma cachoeira extraordinariamente bela. A água cristalina cascateava sobre um largo penhasco a cerca de 5 metros acima de nós e espirrou divertidamente na piscina transparente a nossos pés. Vegetações e plantas verdes exuberantes nos cercavam. Eu me senti tão vivo e revigorado só por estar neste lugar. Eu me perguntei onde estava a fonte desta água pura. Este é outro lugar de refrigério e revelação, disse o anjo. Este é um dos locais ao longo do riacho que flui do grande rio da presença de Deus. Se você seguir este canal rio acima, chegará ao poço de sua presença, onde começamos nossa jornada. No instante em que meu anjo companheiro mencionou o poço de sua presença, fomos transportados até ele. Havia algo distintamente diferente em mim agora. Uma transformação ocorreu. Eu estava completamente coberto com pó dourado, finamente moído. Foi o incenso sagrado que Jesus espalhou sobre mim na sala do trono. A oração de seu coração se tornou parte de mim. Senti meu coração queimar com a urgência de uma oração apaixonada. O Espírito Santo estava acendendo o incenso do coração de Jesus, e eu era seu incensário vivo. Subtítulo: O Enigma. Será que o Espírito Santo me levaria de volta à bela cachoeira onde estávamos? Eu me perguntei enquanto me virava para deixar o lugar secreto. Este fluxo puro da revelação de Deus poderia me guiar em direção ao grande vale? Jesus me prometeu que antes que esta jornada fosse concluída, nós visitaríamos este local misterioso e enigmático. Minha curiosidade evoluiu para um desejo de resolver o enigma do vale inexplorado. Eu sabia intuitivamente que até que isso fosse realizado, não estaria totalmente preparado para a tarefa que Deus me designou. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.